A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja contigo. Estamos iniciando mais um podcast A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e estaremos aqui num bate-papo muito legal com um convidado nosso dessa tarde ou desse dia. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas que de fato toque teu coração, né? É um bate-papo muito gostoso entre amigos. E eu quero que ele mesmo se apresente, ele mesmo vai dizer para nós o nome dele e assim iniciamos o nosso podcast A Ele a Glória. Esse podcast, você sabe que quando você procurar os podcasts da Rádio Evangelizar, você pode ir no Spotify da Rádio Evangelizar e também no YouTube da Rádio Evangelizar. Olá, querido Tiago. Olá, querida Dulce. É uma alegria estar aqui nesse podcast A Ele a Glória. Isso mesmo. E eu sou o irmão Tiago Radael, eu estou há 15 anos na Congregação dos Padres Marianos, sou religioso consagrado, né? Fiz votos de pobreza, Sim. Castidade, obediência, estudei teologia, né? Que Estudei um tempo de filosofia também, sou formado em jornalismo pela PUC e agora estou responsável pela editora Divina Misericórdia. Ah, que benção. O Tiago dá risada assim porque o currículo dele é grande, viu, gente? E falando em um lugar maravilhoso, está sentindo o cheiro de café? Nossa, mas tá bom, hein? A Clarinha acabou de entrar aqui com uma Seja xícara bem-vinda, Clarinha. maravilhosa, gente. E eles têm vergonha. Ah, mas a gente vai atrapalhar. Atrapalha não, filha. Atrapalha não. Se você entrar com café, olha, primeiro para mim, né? Aí eu não sou convidado. Você vai querer? Tá bem lógico que sim. Tiago, fique à vontade. Clarinha, querida, muito obrigada. Não precisa cortar, viu? Deixa assim, porque eu acho lindo isso. Esses são os carinhos da Rádio Evangelizar. Muito tá? obrigado. É um lugar que eu me sinto super bem. Aí a gente acaba também. voltando, né, Dulce? Oi? Aí a gente acaba voltando, A né, gente com acaba todo esse voltando. carinho. E você viu que papo entre amigos tem que ter café? Tem que Gente ter que café. não gosta de café, acho que não é muito certo a cabeça, não. Gente, o cheiro tá tão bom. Tá. Clarinha, você é especial. Obrigado, viu, Miguel, Clarinha? você também, pra você não ficar com ciúme. Miguel na mesa, né? Clarinha vai estar tirando fotos da gente aqui, viu? Não tem problema, não? Não. E vai fazer alguns vídeos também. Espero que ela gente. consiga fazer um Photoshopzinho Vai, assim, Photoshopzinho ela faz. E ela é muito boa no que ela faz. Tiago, que legal ouvir. Eu estava com saudade de você, né? Eu estava lembrando de você agora como amiga muito querida, a Joelma. E eu disse pra Joelma, o Tiago me chama de madrinha, né? Sim, o que sim. será que a Dulce tem que... Mas é que a gente ora Que uns Dulce, pelos outros, você né? é como o nome diz, né? Você é uma pessoa dulce, você é uma pessoa doce, né? Ah, Jesus amado. E esse carinho, esse sorriso, né? Que Amém. cativa, né? Louvado seja Deus, meu filho. Graças a Deus. Uma amizade que Deus me deu, e eu não sei se sou uma amizade que Deus te deu. Com certeza, com certeza. Mas assim, é aquela coisa, né? Que parece que o Espírito de Deus faz a gente se encontrar e ter um carinho, um amor, né? É verdade, Tiago. Tiago, acho que essa amizade é o que nos une, de fato, né? Sim. Sermos verdadeiros diante de Deus, sermos bem transparentes diante de Deus, né? Então foi uma coisa muito, muito clara, muito legal que começou com a gente. E você, né, você num caminho, de fato, dentro do seminário, né, num caminho de discernimento, eu lembro, eu sempre dizia, né, reze por mim, madrinha, reze por mim, Dulce. Estou passando por isso. E isso é legal, né? Porque, na verdade, na medida que a gente ia falando, ia conversando, saía do teu coração também aquilo que você estava vivendo, né? Exatamente. Eu sou, gente, eu vou dizer bem a verdade, eu sou um homem de crises. Bem-vindo ao meu mundo. Eu vivo em crise, né? Alguém falou que eu tenho um pouco a vocação de Jeremias, né? Que reclama, né? O chorão, como dizem. Chora, né? E é isso, né? E outro dia eu estava num lugar e alguém falou assim, né? O padre Evandro, tava com ele lá na Canção Nova e ele falou assim... Falou para uma amiga minha e a amiga minha acabou focando, assim, pra mim, né? Falou assim, nossa, o Tiago é autêntico, né? Ele fala as coisas, né? Do que ele tá sentindo. E eu sou assim, sabe, Dulce? Agora há pouco falava ali num programa aqui na rádio, né? Sobre amizade. E eu dizia isso, né? A amizade, ela é isso. Não adianta a gente ficar querendo se maquiar, querendo mostrar aquilo que a gente não é, né? Exatamente. Então, eu prefiro ser quem eu sou.
né? Sim. Então, quando eu chego, né? Como você tá, né? Se eu tenho mais intimidade, não falo só tudo bem, não. Sim, Olha, sim. hoje eu falei pra Dulce, falei assim, Dulce, eu tô passando por uns probleminhas aí, né? Certo, certo. Mas é claro, a vida é assim, né? E isso também, todos os problemas, todas as alegrias, tudo isso nos forma, tudo isso nos Sim. amadurece, tudo isso nos aproxima de Não Deus. tenho né? dúvida disso. E, claro, né? Às vezes a gente cativa alguns, né? Mas justamente eu acho que nessa veracidade que a gente, né, quer viver, de fato a nossa fé nos pede isso, a gente também vai se descobrindo quem a gente é e o que a gente quer, até onde a gente vai chegar. Ou seja, chega uma hora que tem pessoas que não sabem quem são de fato, né? Eu não sei quem eu sou, para onde eu vou e qual é a minha meta. É triste isso, quando a pessoa não tem um alvo, uma meta, né? E acaba não se descobrindo. Ou seja, os outros têm que estar te identificando. Mas é lindo quando você, de fato, vai usando essa verdade. Hoje eu não estou bem. Que bom isso. Hoje estou legal. Hoje eu amanheci super bem. Independente do estado do humor ou dos nossos hormônios, né? Porque eles também falam. Puxa Sim. vida, né? Eu vejo que a gente é uma lá com 13, 14 anos e a gente é outra agora com 50, né? Então, outro no sentido de vai amadurecendo, vai vendo que, de fato, aquela mulher interior, aquele homem interior, é aquilo que a gente é. E é bom a gente olhar para o espelho a gente mesmo, né? Para que fugir, né, Tiago? A gente não pode fugir da gente mesmo, né? A gente tem que fazer a tarefa de si, né? É lindo isso. E eu sempre fiz isso, né, Dulce? Então, a minha vida toda, desde que eu entrei na congregação dos Padres Marianos, eu tive oportunidades, né? Eu já entrei em crise, né? Sim. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história vocacional, né? E só que esse momento de crise, para mim, foi sempre um momento de me questionar. Falar assim, peraí, Deus, é por aqui mesmo? Né? É isso que o Senhor me chama, né? E a gente precisa estar atento, né? Sim. E às vezes a gente ouve de Deus, sim, é por aqui. Às vezes a gente ouve, não, é por aqui. E às vezes a gente fica numa escuridão completa. Senhor, cadê você? Sim. Hello? Mas a vida, ela é assim, né, Dulce? E é importante que a gente esteja atento às moções interiores, né? Que a gente cultive Sim. essa intimidade com Deus, né? Para que Ele possa ir manifestando a sua graça, para que a gente possa ir fazendo esse caminho, né? Esse caminho de salvação, esse caminho de Sim. libertação, esse caminho de cura, né? É verdade, Tiago. Para que a gente chegue um dia a morar com Cristo, né? Viva Tiaguinho, uma vida de interrompendo santidade. já. Eu quero saber, o povo também. Tiago é filho de quem? Da onde, Tiago? Eu gosto dessas coisas. O podcast A Ele, a Glória tem disso. Sabe, lembra um pouquinho das tuas raízes. Quem é a mãe, quem é o pai, qual a cidade que Tiago nasceu. Tem irmãos? E aí vai, vamos lá. Então tá bom. Então, eu sou Tiago, o meu sobrenome é Radael, muitas pessoas me conhecem como Tiago Radael. E recentemente, nas redes sociais, está Tiago Radaeli, né? Nossa. Por que será que mudou o sobrenome do Tiago? Algumas pessoas perguntam, né? Recentemente a gente descobriu que o meu bisavô, quando veio para o Brasil, acabou... A pessoa não entendia muito bem a língua dele, ele é italiano. Pessoal. Então se registrou errado, né? E o sobrenome correto é Radaeli e não Radael, né? Então tá certo, Radaeli, então? Então é Radaeli, meu Olha. sobrenome, né? Então o meu irmão, recentemente, eu tenho um irmão. O meu irmão recentemente foi morar na Itália e quis fazer uma cidadania italiana. Então ele retificou os nossos documentos todos, né? Puxa vida, que legal Então eu tô num isso. processo de mudança de sobrenome. Fiz um upgrade de sobrenome. Olha só que Até legal. de identidade, viu? De identidade. Cidadania italiana, né? Exatamente. Então, o meu nome agora é Tiago Radaeli, vamos dizer Sim, assim, né? sim. Eu sou filho de Josefa Radael. A minha mãe... E aí é por parte de mãe, então, o Radaeli? Não, é por parte de pai. Ah, tá, né? o pai que tem. E o meu pai é Ivalci Radael, né? Agora todo mundo ficou Radaeli. Sim, sim. Tá ótimo. A minha mãe é católica, né, praticante, carismática, e o meu pai, atualmente, ele é evangélico. Meu pai é da congregação cristã. Então, eu vivi num ambiente de disparidade de culto, né, vamos dizer Entendi, assim. Então, sim, meu sim, pai sim. tem uma religião e minha mãe tem outra, né? E os diálogos eram bons? Assim, tem as suas tensões, Sim. né, sempre, né? Suas crises. Porque religião é assim, né? certo. Qualquer pessoa que viva seriamente a religião, né? Ela vai projetar a sua vida, introjetar a sua vida
e configurar a sua vida perante a fé, né? Então, se o meu pai tem uma religião cristã, só que é da congregação cristã, vamos dizer assim, Sim. e nós católicos, a gente tem verdades de fé diferentes, e a vida, ela acaba se configurando de maneiras diferentes, né? Sim. Então, nesse âmbito de fé, às vezes acaba dando uns atritos doutrinários, né? Mas assim, né, a gente vai vivendo nesse ambiente, vai crescendo na fé dentro disso. Sim. Eu nasci em Curitiba, aqui na capital, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Curitiba mesmo. Então, eu sou curitibano. Eu tenho 37 anos hoje, né? Nasci no dia 14 de outubro de 86. Oh, meu Deus, um menino, né? Abençoado, que eu tenho um carisma e um carinho por você, meu filho. E é isso, é lindo a gente lembrar das nossas raízes, quem são de fato nossos pais, aonde, né? Esse programa aqui, podemos dizer assim, né? Esse podcast aqui tem isso, viu? Levar a gente um pouquinho para o túnel do tempo, saber da onde. E assim, nesse caminho com a mãe, com o pai, vai surgindo aos pouquinhos, vamos caminhar junto, tá? Com a família, tá? Você já nasceu, certo? Já nasceu, já cresceu, né? Já nasceu um meninão, né? Mas por parte tanto de mãe, então, vamos dizer assim, que Sim. surge um pouquinho como se diz, a vocação? Olha, vamos dizer assim, né? A vocação, ela vai surgir um pouco mais para frente, né? Mas vamos dizer assim, quando eu era criança, Dulce, eu participava das duas igrejas. Eu ia a hora com o pai, na igreja evangélica, a hora com a mãe, na igreja católica. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque eu percebi uma diferença nas duas religiões, nas duas, vamos dizer assim, denominações religiosas, Sim. né? Porque as duas são cristãs, vamos dizer assim. Mas eu sentia falta de algo quando eu ia com o meu pai na igreja. Porque por mais que os evangélicos tenham um fervor muito grande na oração, né? E a congregação, ela tem toda a questão da música, né? Eles têm orquestra, né? Fazem um louvor, né? Tem aquela pregação profunda. Mas eu percebia uma diferença, né? Entre quando eu ia com a mãe, né? E quando eu fui crescendo, eu não sei se ali por os 7 anos de idade, eu comecei a fazer catequese. E eu senti, Dulce, a falta da Eucaristia. Assim, eu, com o meu jeito de criança, Sim, né? sim. Mas eu sentia falta de algo. Eu sentia falta dos santos, né? E sentia falta principalmente do sacrário. Porque isso que me chamou a atenção na diferença das igrejas, né? Quando eu chegava na igreja católica, a mãe ensinou que a gente faz a reverência, né? Faz a genuflexão para o Santíssimo Sacramento, que está lá no centro da igreja, no caso da igreja que eu participava, né? E na igreja evangélica não tinha isso. Então, foi o primeiro questionamento que começou a surgir dentro de mim. Então, quando eu comecei a fazer a catequese de Eucaristia, e principalmente quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu senti tão forte essa presença de Cristo na minha vida, de Jesus a me sustentar, e eu não quis ir mais na igreja evangélica, né? Porque eu senti que ali na igreja católica tinha essa... Eu não sabia ainda que era uma verdade de fé, eu não entendia direito né? A gente, quando é criança, a gente não entende tudo, né? Mas assim, eu senti um poder e uma força de Deus diferente, né, ao receber a comunhão, né? Então isso é marcante na minha espiritualidade. Então, hoje, né, faço direção espiritual com a irmã Silvia, lá da Copiosa Redenção, né? E ela tem falado isso para mim bastante, né? A sua espiritualidade é uma espiritualidade eucarística, né? A minha espiritualidade é eucarística, porque ela nasce dessa experiência com Jesus na Eucaristia. Depois disso, Dulce, eu comecei a me aprofundar mais na religião. Então, eu comecei já com 12 anos de idade, eu já era auxiliar de catequese. Olha só. Né? O padre Miguel, falecido, Nízer, dos Missionários do Sagrado Coração, ele até me convidou a fazer o crisma antes do tempo. Eu crismei antes do tempo, né? Porque eu gostava muito de ler a Bíblia, de me aprofundar na religião, né? Então ele falou assim, olha...
Vamos apressar esse menino, porque... Ele falou, vou apressar ele para que você possa ser catequista. Olha né? só, que E ele me discernimento chamou a ser maravilhoso. coroinha, então eu comecei a criar uma vida Sim. dentro da igreja, né? Então, assim, muito cedo. Eu lembro que com 15 anos de idade eu já estava formando turma de catequese de comunhão, né? Porque eu tinha essa busca, Sim, essa sim. vivência, né? É claro que eu recebo isso tanto do meu pai como da minha mãe, né? Porque duas pessoas de fé, né? Mas é claro Bonito que daí isso. acabou puxando, vamos dizer assim, a religiosidade e Católica a mesmo. católica daí, no caso, né? Que lindo. E aí, aos poucos, aí foi dentro desse sentido, desse chamado. E veja como Deus foi colocando pessoas também, o padre, né? Vem as pessoas no teu caminho, Exatamente. que vão sinalizando, assim, vamos dizer assim. Eu fiz o meu encontro pessoal com Cristo muito, muito cedo, né? Então, acho que é marcante esse momento em que eu vivi na Eucaristia, mas a minha mãe participava muito da renovação carismática, Certo. né? Então, eu lembro que eu aprendi a orar em línguas, né? Eu era muito criança, né? Eu fui no encontro do padre Robert de Grandes, lá na Pedreira Paulo Lenins, que Sim, sim. foi promovido pela RCC. Eu nem lembro em que ano foi isso. Lembro gente. como se fosse hoje disso. E eu lembro que ele mandou levantar as mãos, se Sim. ensinou como e pediu o batismo no Espírito Santo Vamos lá. e vamos orar em línguas. E eu cheguei em casa falando para a mãe, eu oro em línguas. Pronto. Então, assim, eu posso dizer assim que eu vivi nesse contexto dos dons carismáticos, da experiência com Jesus desde muito Sim. cedo. Desde muito cedo mesmo, né? E aí entra a congregação mariana, como entra Maria na tua vida? Porque Maria e a Eucaristia tem tudo a ver. Ela que gera isso, né? Ela que, podemos dizer, sem nenhuma heresia, sem querer falar nenhuma heresia, né? Ela que é a que tem todos eles, vamos dizer assim, né? E uma pessoa só no seu ventre. Como que foi essa paixão depois por ela? Assim? Na verdade, Maria entra antes ainda, né? Ah, entendi. Ah, você pulou as etapas, então? Pulamos, né? Acho que Maria foi por onde tudo começou. A minha mãe tinha um costume, né, de rezar com a gente. Então, desde muito criança, nós rezávamos em casa, né? Então, minha mãe começou, era sempre antes de dormir, 5 Ave Marias, um Pai Nosso, né? Sim, Rezar sim. a oração do Anjo da Guarda. E era assim, né? E conforme a gente foi crescendo, a minha mãe foi aumentando a quantidade de orações, né? Então, a minha mãe era muito devota de Sim. Nossa Senhora, né? E aí o que aconteceu, Dulce? Depois a mãe, conforme a gente foi crescendo, ela falou assim, então vamos aumentar. Então agora vai ser 10 Ave Maria para cada um, né? Essa é E aí, mãe, viu? Então era 10 para minha mãe, 10 para o meu irmão, 10 para ela, já dava 30, né? Então a gente cresceu mais um pouquinho, então eu falei assim, Sim. agora teu irmão reza mais uma e você reza mais uma, né? Nossa. Então fechou o primeiro terço. Olha a pedagogia, que mãe maravilhosa. Olha as mães que estão nos assistindo e nos ouvindo, viu? Depois, Temos que aprender com a dona Josefa. Depois, mais tarde, Dulce, aí foi, a mãe falou assim, agora já tá todo mundo grande, já tá chegando na adolescência, né? Sim. Então agora é 1/3 de cada um. Meu Fechou o Deus do céu. rosário. Na época eram 3, né? Sim. Então a gente cresceu nesse ambiente, né? Então Entendi. eu tinha eu criei esse costume de rezar o terço, né? Então a gente rezava o terço, né? Comecei a criar um pouco de intimidade com a palavra de Deus, Sim, né? sim. Porque estava dentro ali do ambiente de igreja, de catequese. Então, assim, a minha vida foi se moldando, Se moldando. né? E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, ali naquele período ali Sim. do crisma que eu tinha falado antes, né? O padre Miguel, né, que já é falecido, ele falou para mim, falou assim, você podia pensar também na sua vocação, Mas né? como Você pessoas poderia pensar maravilhosas, se né? você tem uma vocação para ser padre. E ele me explicou lá a diferença de padre diocesano para padre religioso. Eu não entendi Sim, bolhufas. Na hora, sim. Mas ele ia cultivando, ia me ensinando, assim, sabe, naquela amizade que eu tinha com ele, assim, sobre liturgia, né? E me foi crescendo o meu amor por Jesus, assim, sabe? E eu Certo. queria sempre estar com ele, né? Sempre Aí buscar está. uma vida de santidade, Que lindo uma isso, vida Thiago. com Jesus, né? Então, assim, eu sempre, assim, o meu testemunho é um testemunho de alguém que está na igreja, né?
Porque, Sim. assim, nesse período, assim, sempre estive na igreja, assim, né? Sim, sim. Então, assim, isso foi cada vez mais sendo cultivado no meu coração, Sim. né? Foi crescendo. E aí Deus começou, né, a também colocar isso, né? Deus começou Sim. a colocar uma semente de chamado, né, no meu coração, né? E nesse período, Dulce, eu comecei a me aprofundar na renovação carismática, eu comecei a cantar no grupo de oração, então eu animava o grupo de oração. Isso aí na época que lembra que grupo que Era o era? grupo de oração Jesus Príncipe da Paz, ele existe ainda lá no bairro Pinheirinho, No Pinheirinho. na paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Sim, sim. E também eu comecei a coordenar um grupo de jovens. O grupo de jovens, acho que o grupo de jovens foi um pouco mais tarde, acho que foi aos 17, né? O grupo de jovens Mãe Maria. Olha Né? só. E eu acabei... o grupo era misto na época, às vezes era RCC, às vezes era mais PJ. Mas aí com a minha entrada, eu conversei com o padre e nós deixamos o grupo com a espiritualidade da renovação. Sim, sim. Né? Mas que Então, podia vir jovens de qualquer lugar também, sim, de qualquer claro. espiritualidade. Então, com isso, eu comecei a me aprofundar nos dons, né? Sim. Me aprofundar na entrega, vamos dizer assim, ao Espírito Santo, Sim. né? Ao mover do Espírito Santo, né? Então, nesse período, começou também Deus a trabalhar no meu coração, né? Trabalhar Sim. vamos dizer assim, trabalhar um chamado, né? E aí começou a despertar, e comecei um tempo de discernimento vocacional. E aí, de fato, você sentiu mesmo como Jeremias. Teu encontro com Jeremias. Mas isso foi sempre, né? Você falava, estava brincando agora de Jeremias, né? Profeta chorão, enfim. Mas você falava de crises também, né? Eu já entrei numa crise. Mas as crises são momentâneas e necessárias, eu penso, para a nossa vida. Eu acho que se não tem essa crise... Gente, para você que está assistindo, o que é crise? É o momento que eu não estou bem. Não é bem assim. E, de fato, se é o momento que a gente não está bem com a gente mesmo, é porque aí é o momento de a gente parar, olhar um pouquinho para dentro da gente, e aí, lógico, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, é com a ajuda do Espírito Santo. Nunca se olhe para dentro de si mesmo, Sim. só com um olhar humano. Né? Porque o olhar humano é muito limitado, e pior ainda seria com outro olhar acusativo, né? Sim, você sim. não pode, você não vai chegar lá. Eu vejo que as crises, Tiago, são necessárias de fato para a nossa vida. Até eu, que uma pessoa que sou casada, tenho filhos, né? Eu vejo assim que não chamo talvez de crises, né? Pode até ser, mas de repente, vamos falar assim, atritos com a gente mesmo, né? Ou atritos com o outro. Como é necessário isso? Para a gente voltar a pensar, o que eu fiz errado, aonde eu posso acertar. E aí, quando você entra nas suas primeiras, aspas, crises, né, de falar com Deus, de olhar para dentro de você mesmo, você sentiu já Ele te chamando. Eu quero você para mim. Chegou a chegar a esse ponto assim, não? Eu comecei assim, a gente tem na renovação a questão dos dons de ciência, né? Deus me deu uma imagem, né? Na época, assim, eu vi como que um Jesus eucarístico, né? Olha só. Era como um sol, né? Um santíssimo muito parecido com o que tem no Padre Marcelo, a Canção Nova tem, né? Parece sim. um sol, assim, né? Sim. E eu sentia Deus me chamando, né? E no momento eu sentia Deus me chamando ao sacerdócio mesmo, né? Nossa. E eu falei assim, nossa, mas né, dentro das minhas misérias, a gente olha, né, nessa hora para sentir, olha para todos os nossos defeitos, para todos os nossos pecados, para todas as nossas incapacidades. Como que é esse olhar interior, né, Thiago? E eu falei assim, não, mas será? Né? A gente fica, né? Por isso que eu falo da crise, né? A gente fica. E aí eu comecei a buscar. Né? Aqui em Curitiba tinha muitas comunidades, como eu tinha uma espiritualidade muito forte da renovação, então eu comecei a procurar comunidades, né? Porque eu queria viver o carisma da renovação. Certo. Né? E aí Você se identificava com esse carisma. Vamos explicar um pouquinho para o povo isso, né? Isso, me identificava muito com esse carisma carismático, vamos dizer assim, né? E aí comecei, né, nesse período, conheci a congregação dos padres da paróquia que eu frequentava, dos padres missionários do Sagrado Coração. Sim. Eu conheci a congregação dos padres marianos porque eu frequentava o Santuário da Divina Misericórdia também. Opa, chegamos aí. Nossa Senhora começa... Chegamos aí. Nossa Senhora e a Divina Misericórdia começa já... E também fiz caminho para a Canção Nova, né, nesse período. Na comunidade.
Só que aí aconteceram alguns fatos, Dulce, Sim. né? Que Deus começa a trabalhar na vida da gente. Que bom isso. Nesse período, eu conheci muito forte o grupo de amigos da comunidade Canção Nova e eu comecei a trabalhar na Canção Nova. E aí eu parei o caminho nos Marianos Certo. e com os padres da minha paróquia. Não, dos padres da minha paróquia, eu percebi que não era para lá que Deus me chamava. Sim. Mas eu fazia caminho com os Marianos e com a Canção Nova. Olha só. E eu fui me aprofundando na Canção Nova, e a Canção Nova tinha esse carisma também muito próximo da renovação. Sim. E eu sempre fui muito ligado à comunicação também. Isso é uma Eu chavinha sei que é disso. bom a gente deixar aí, né? Sim, já sim. eu volto nessa questão da comunicação. Então, eu fui para a Canção Nova e falei, nossa, se encaixou, Dulce, tudo, Louvado né? seja Deus. Então aqui eu posso servir a Deus com comunicação, eu posso viver o carisma da renovação. Parecia tudo perfeito. Nossa, era o mundo ideal. Ai, Jesus. E aí comecei a trabalhar na Canção Nova, lá precisava, para fazer o caminho, Ele é precisava glória, trabalhar. Senhor. Ele é a glória, né? E aí, Dulce, eu conheci o Padre Jonas, né? Nossa. O Padre Jonas olhou nos meus olhos e Isso. falou assim, meu filho, eu estou lhe esperando. De fato. De fato, né? Ele veio para Curitiba, eu acho que foi num dos eventos que ele veio, eu não me lembro qual dos dois, né? Sim. Porque acho que ele veio um pela Renovação e outro pela Canção Nova. Foi um que ele veio Certo. pela Canção Nova. Eu já trabalhava na rádio, né? Sim. E ele fez esse convite. Falei, bom, se o fundador me convidou, né? Exatamente. Então, Não é pra qualquer um, hein? e Dulce, eu fui fazendo os encontros e chegou no encontro chamado Pertença. Nossa, que legal. Uma pessoa me atendeu lá. É o último encontro, para quem não sabe, né? O encontro que você decide entrar, Sim, né? Que sim. você praticamente é acolhido. E nesse encontro, uma pessoa me atendeu e falou assim, Tiago, não é aqui o seu lugar. Nossa. Mas... Você já pensou? Chegou no último degrau. No último degrau, A Dulce. porta Vou até do tomar céu. um café agora, porque Eu tô- essa parte é forte. O gole agora. Como que tá nosso tempo aí? Maravilhoso? Certinho? É? Então tá. Temos ainda. E Dulce, nesse momento, assim, eu senti como se tivessem tirado os meus tapetes. Foi a primeira prova, acho que Deus pediu da minha vida. Porque, Permitiu. assim, eu falava assim, como, Senhor? Como não é aqui? Né? E eu lembro que eu fiquei... Aí veio uma crise, né? Que eu falei da primeira Sim, crise. sim, né? sim. Veio uma crise forte. Eu falei assim, e agora, Natural Jesus, isso. né? Saudável isso, gente. Caso, compro uma bicicleta, volto Sim. para a faculdade... Sim. O que eu faço da minha vida, né? Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, né? E fui participar, né? Foi um momento muito difícil, eu chorei bastante, né? Porque a gente é humano, né, Dulce? Por isso que eu falei Briguei que é com que é Deus, saudável né? tudo isso. né? Assim, e aí eu fui participar de um grupo de oração, né? Voltar para as tava- raízes de novo, né? Voltei, É como se o Senhor dissesse, volta lá mais um pouquinho, né? voltei pro grupo de oração e lá no grupo de oração, num momento de forte crise, né? Sim. Eu lembro que eu comecei a rezar no grupo de oração, estava tendo o Passeio do Santíssimo, era o grupo de oração lá do Santuário, da Divina Certo. Misericórdia, e a Leia Catenassi estava conduzindo um Querida momento de oração, junto com o Sim. Padre Ednilson, e ele foi passeando com o Santíssimo Sacramento, sabe? Sim, sim. E eu comecei a insistir na oração, Senhor, eu gostaria de uma resposta. Eu queria uma resposta, que ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu estou passando. E Fala eu quero comigo, Senhor. que o Senhor fale comigo, mas eu quero que o Senhor fale para que eu ouça. Eu não quero ouvir no meu coração, Sim, sim. porque o Senhor já me chamou, já me colocou as palavras, já me conduziu, Sim. e agora eu estou sem rumo na minha vida. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, Sim, de fato. né? E nós Eu tô falando isso, Dulce, porque A gente brinca assim, mas essa vai ser a vida inteira assim. É, acho a um minha pouco, né? resposta, a resposta que eu queria de Deus, ela vinha a partir desta oração, né? Eu falava, Jesus, eu não quero no meu coração. E Jesus falava, não, eu te elegi, eu te Sim, escolhi, Sim, sim. és meu, né? Como tá no Salmo Exatamente. 138, né? Sim, e nós estávamos com os salmos abertos aqui. Mas, acho Mas que vai- assim, acho que vai ter que eu ter falava, outro não, podcast. Deus, mas eu não quero
eu não quero a resposta para mim. Eu quero que venha pela voz dessa mulher que está lá na frente. Ah, exigente ainda. Olha o grau da minha oração, a ousadia desse homem na oração. Jesus passou, veio na minha frente, o padre parou com o Santíssimo. Nossa. E eu pedindo, eu insistindo na oração. Eu sei que Jesus passeou pelo santuário todo, né? E aí eu insistindo, Jesus, eu quero a minha resposta. Eu quero a minha resposta. E aí o Jesus chegou, né, no altar, o padre começou todo o processo para recolher o Santíssimo, abriu a portinha, né? Ah, já estava recolhendo. Já estava recolhendo. E foi quando ele foi abrir a portinha, a Leia falou assim, padre, só um momento. Tem uma coisa que, né, que tá me incomodando. Assim, eu não sei se isso é da minha cabeça, mas eu tenho que falar porque desde quando começou o passeio no Santíssimo, me incomoda. E eu preciso dizer isso. Tem um jovem aqui dentro que ele reza assim. Ele não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Pare, Tiago, pelo amor. A oração, olha que profundo isso, né? Por isso que eu acredito muito nos dons, né, do Espírito Santo, porque maravilha. Não tinha como alguém saber isso, né? E aí ela falou assim, esse jovem, ele insiste demais na oração. Muito, né? Tocada pelo Espírito Santo. E Deus quer dizer para esse jovem que ele ama muito. Ele ama muito esse jovem, ele ama muito você. E ele vai abrir as portas no tempo oportuno na sua vida. Dulce, eu caí em prantos, né? Porque daí, tipo, com uma resposta dessa, né? Dá vontade de você não sabe se você pula, se você chora, se você... O que você faz, né? Nesse momento, você tem a dimensão espiritual na tua vida, né? Assim, porque eu falei assim, poxa, Deus existe, né? Eu não estou falando com um pedaço de pão. Os dons espirituais e carismáticos existem, né? E eles estão a serviço, e Deus me olhou, Deus me viu sim. Aqui nessa igreja. Oh, meu né? Deus do céu. E aí entra a passagem que eu falei hoje, que você falava para mim. que eu falava antes de nós iniciarmos a gravação, né? Do jovem rico. Do jovem rico. Nós não vamos ter tempo de pegar, mas assim, lembra mais ou menos Lucas 18, de 18 em diante, né? Sim. E Jesus, ele chega diante do jovem rico, né? Olha para ele, ama ele profundamente. Exatamente. Né? E eu queria parar por aqui, né? Gente, para ter chamado a atenção de Marcos, né? É porque Jesus amou de verdade, né, Dulce? Com certeza. Porque Jesus amava todo mundo, não é, Dulce? Sim. Todos aqueles que ele estava do lado, ele amava. Todos que passavam por ele amava. Mas aquele jovem rico, Jesus amou de forma mais profunda, porque chamou a atenção dos evangelistas. Né? Então, assim, nesse momento eu senti como esse olhar, né, desse Jesus que para... os três falam, né? Que Jesus que para diante de mim, me olha profundamente, vê a minha dor, vê aquilo que eu estou passando, né? E diz que me ama, né? Então aquilo cravou na minha alma, né? Cravou profundamente no meu coração, né? E aí passou alguns meses, o padre Leandro, né? Hoje ele está na paróquia de Colombo, grande amigo meu, padre Leandro. Eu fui até o santuário conversar com ele, falar das minhas dores, né? Porque as dores da gente não passam, né? A gente fica chateado e demora um pouco pra gente curar o coração, né? Mesmo Deus passando por... A gente tem um coraçãozinho de pedra. Temos nossas chagas também, As nossas chagas, os nossos sonhos, os nossos quereres, né? E aí aderir ao projeto de Deus, né? E aí eu fui conversar com o padre e o padre falou assim... Tiago, você chegou 2 vezes às portas, né? Chegou lá na Canção Nova, fez o caminho aqui e não entrou para uma vida religiosa. Vem passar 1 ano com a gente, ele falou, né? Faz o postulado com a gente, você vai discernindo, né? E eu fiz isso, me entreguei, né? Entrei na congregação dos Padres Marianos, fui vivendo um processo de cura interior, de descoberta de mim mesmo.
Aí vivia minhas crises, porque às vezes achava, poxa, mas aqui talvez não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu sinto que o meu chamado é para comunicação, essa congregação não tem nada a ver com isso. Sim, sim. E aí eu fiz um ano de jornalismo e não terminei, né? E ficava com isso. Aí fui para o noviciado, e no noviciado Deus foi me chamando, não, dê mais um passo. Dê mais um passo, a pedagogia de Deus comigo, Olha né? só. Dê mais um passo, né? E o meu mestre de noviços, o padre Edmundo, né? Ele falava, menino, né? Ele é um polonês, assim, Sim, sabe? Mas eu gosto muito dele, assim. Ele é meio, como é que eu posso dizer assim? Aquelas pessoas mais brutas um pouco, assim, né? Sim, o jeito dele. É né? um jeitão, assim, mais bruto. E ele falava, mas menino, não pode fazer noviciado com tantas dúvidas, né? Como você passa por isso, né? E eu lembro que chegou na metade do ano, né, com todas as orações que nós fazíamos de cura interior, né, de perdão, que precisava perdoar muita coisa, assim, sabe, Dudu? Tinha muita coisa no meu coração, né? Eu sei, querido. E eu fui fazendo esse processo, e de repente, na metade do ano, eu falei, padre, eu vou fazer meus votos, vou fazer os primeiros votos, né? Olha só. Eu lembro que esse padre ficou tão feliz, ele falou, graças a Deus, ele ia fazer uma festa, assim, sabe? Falou assim, finalmente, né? Não é bom entrar com essas dúvidas, mas no teu caso deu certo, que Deus conduza, né? Eu sinto isso também, né? E eu lembro que ele levou a gente até numa cidade vizinha lá em Ivaiporã, Sim. pra gente comer uma pizza para fazer uma festa, né? Que eu tinha me decidido. E foi esse processo do meu noviciado. Quando eu cheguei em Curitiba, Dulce, eu comecei a fazer a filosofia. Sim. E dentro da filosofia, eu precisei fazer equivalência. Eu tinha estudado um ano de jornalismo. Isso você vem de Ivaiporã para Curitiba. Então nós vamos dar um cortezinho aqui e você vai continuar nos acompanhando, mas nessa segunda parte agora. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.